Vocês não estão entendendo, eu avancei muito nessa história e eu deveria ter feito a parte 2 do vídeo há muito tempo atrás. Eu achei na minha cabeça que eu tivesse feito, mas eu não fiz. Eu procurei todos os lugares e fiquei, não é possível, não é possível, não é possível. Eu não fiz. E agora eu vou ter que lembrar dos detalhes da parte 2. Tô ferrada. No vídeo da parte 1, eu tinha parado no momento em que o Oliver ele vai meio que ser adotado por essa família de coveiros, certo? E a galera lá meio que não gosta do Oliver. E a galera que eu digo não o senhor coveiro e a senhora coveira, mas sim o a galera que trabalha ali, o pessoal que trabalha na casa desse coveiro. Desde a empregada, o faz tudo, enfim. Aí tem um menino que é um pouquinho mais velho que o Oliver e ele não sei se ele se sente ameaçado de certa forma, mas ele fica. Não gosta do Oliver. E ele se acha superior ao Oliver. Só pelo fato dele ter pais. Entendeu? O Oliver, ele é órfão, então ele se acha melhor por causa disso, sendo que ele é quase que um órfão, porque os pais não têm muito dinheiro e também não dão atenção nenhuma pra ele. Tanto que esse coveiro meio que adotou ele pra trabalhar na casa. Eles ficam maltratando, dando fora e tal, e o Oliver lá aguenta. É, No final das contas, ele dá uma surtada. O Oliver, ele dá uma surtada, porque esse menino idiota, não vou lembrar mais o nome dele, faz muito tempo que eu li, ele vai tocar em um assunto delicado para o Oliver. Ele vai falar da mãe do Oliver. O que ele fala? O Oliver tá de boaça lá na mesa. Eu acho que ele tá comendo, sei lá. E aí o menino começa a ficar falando: Ah, você nunca conheceu sua mãe, né? É, eu acho que é melhor você nunca ter conhecido ela, porque ela com certeza era uma péssima pessoa, porque eu já ouvi, é verdade, eu já ouvi falar as pessoas falando que ela era uma péssima pessoa, que ela era ridícula, e que provavelmente você. E é por isso que você também é ridículo, porque isso é genético. Não foi ridículo o termo que foi usado, ele foi. Foi um termo muito mais como se tivesse mau caráter, é uma pessoa de caráter duvidoso, entende? E aí o Oliver fica pé da vida, e aí ele vai e começa a bater nesse moleque. A gente se sente vingado por ele, mas assim, nessa altura do livro, gente, eu já percebi que o Oliver, ele vai se ferrar. Ele tá certo, tá errado, ele vai se ferrar. Não importa. Pode ter um pinguinho de luz ali, um pinguinho de esperança, e ele não vai estar bem, ele não vai se dar bem. Já percebi isso. Tô falando isso pra gente nivelar nossas expectativas quanto às ações e acontecimentos deste livro, tá? Enfim. E aí ele começa a bater, não sei o que, não sei o que lá, tá lá batendo no moleque, o garoto tá gritando desesperado, aí chega a empregada, começa a gritar, começa a colocar a culpa no Oliver, e aí chega a senhora coveira, e aí ela começa a tentar apartar a situação, só que o garoto, o Oliver, tá com um capeta nos olhos, e aí ele é trancado no porão. A cozinha, ele consegue ouvir as pessoas falando que, tipo, nossa, ele poderia ter matado a gente enquanto a gente dorme. Eu não sabia que ele era violento desse jeito. E aí eles fizeram um draminha e tal. E foi chamado o Mr. Bumble. Mr. Bumble é aquele carinha lá do Workhouse. Gente, Workhouse nessa época. Porque no vídeo passado eu não falei, eu falei que era uma espécie de orfanato, mas não é, tá? Na história britânica, uma workhouse era um lugar onde as pessoas pobres que não tinham com que subsistir podiam viver e trabalhar. Ou seja, as pessoas iam né, nessa workhouse, elas dormiam e comiam ali em troca de trabalho. E, gente, isso isso aqui era muito comum na época da Revolução Industrial. Não sei se vocês já viram isso, imagens dessa época, mas as crianças faziam trabalho normal, era trabalho infantil mesmo, e as crianças, coitadas, elas pareciam que eram, tipo,
idosas já, de tão cansadas e exaustas que elas estavam, e só depois as coisas começaram a mudar na Inglaterra. Mas enfim, esse é um período muito difícil, muitas mortes aconteciam, crianças faziam trabalhos que adultos não conseguiam fazer por causa do tamanho, então era extremamente perigoso, tipo, elas entravam em chaminés. No início da história, na primeira parte, o Oliver, ele quase vai ser adotado por um cara que trabalha com limpeza e manutenção de chaminé. E aí, o Oliver chora e implora pra que não, porque o Oliver não é bobo, né? Ele é bobo sim, mas ele não é tão bobo assim. Ele sabe que se ele trabalhar lá, existe uma grande chance dele morrer, tá? Porque as pessoas naquela época morriam nesse tipo de trabalho. Então, assim, o Oliver, estava numa casa adotiva e foi transferido para uma workhouse por causa da idade dele, tá? Então, enfim, com isso já explicado da primeira parte, que eu acho que eu não expliquei muito bem, vamos voltar para a parte onde a gente estava. Então, chega um momento que também chega o senhor Coveiro, aí o senhor Coveiro e a senhora Coveira chamam o Mr. Bumble, que é dessa workhouse. Então, ele vai dar uma análise, né, na situação, e ele fala: eu já sei o que aconteceu com esse moleque. Estão alimentando ele bem demais. Não pode alimentar. As pessoas desse tipo, elas são muito bravas. Elas têm muita raiva, então eles não podem ter força e energia pra brigar, porque eles são violentos de natureza. Entende? Tem muito essa discussão. Essas pessoas que não têm muita condição, eles são violentos por natureza, e seus filhos também serão violentos como natureza. É uma parada geracional, enfim. E eles começam a cumprir com o que o Mr. Bumble fala. O Oliver já cansou, não quer saber, não quer ser mais maltratado. Ele é liberado desse sótão e ele passa a viver normalmente na casa, obviamente comendo menos e andando na linha. Só que ele não espera nem um dia, na verdade. Ele espera próximo do amanhecer e ele vaza daquela casa. Ele começa a andar a esmo. E ele acaba encontrando um amigo dele que se chama Dick. E eles batem um papinho, aí o Dick fala que ele tá morrendo, que ele vai rezar por ele, e aí o Oliver fica muito triste e em luto, né, já, porque o amigo tá realmente com uma aparência péssima. Também a gente percebe, cara, se o Oliver tivesse ficado lá, ia dar ruim, ele ia morrer também. Então o Oliver vai andando, andando, e ele chega na Londres vitoriana. Ele tá estrupiado, ele tá com o pé todo ferido de caminhar descalço, porque ele vai caminhar descalço. Chega e senta no cantinho e fica lá acabado. Isso acaba chamando a atenção de um senhorzinho, tá? Chamado Jack Dawkins, o Artful Dodger. Para quem já viu o meu último vídeo falando sobre a série Artful Dodger, é sobre este personagem, tá? E o Jack Dawkins, ele é um menino muito excêntrico, ele é da idade do Oliver, ele usa tipo uma cartolinha, ele usa umas roupas de nobre, entende? Só que ele é um molecote. A gente descobre posteriormente que ele tá fazendo seu trabalho ali, e aí ele vai falar com o Oliver, pergunta: qual é a tua, cara? O que você tá fazendo e tal? Aí o Oliver meio que conta que ele tá ali largado, tá morrendo de fome, não tá meio que, tipo, não tem ninguém e tal. Eles meio que se dão bem logo no início. Ele puxa a conversa, ele vê qual é o perfil do Oliver, que é o mesmo perfil que ele. E nós vamos entender o que é isso. E leva o Oliver para uma casa, dá comida e dá cama para ele dormir. E aí ele começa a falar: tudo isso daqui é proporcionado por um cara. E o Oliver fica curioso, cara. Tipo, pô, você não é tão mais velho que eu, como é que você tem uma casa, comida, tudo isso de bom e do melhor e tal? E aí o Jack Dawkins fala: ah, é porque eu trabalho para um cara, e acredita em mim, ele é ótimo, ele vai te ajudar a sair dessa furada que é a sua vida. Ele vai conhecer esse tal cara, que no livro ele é caracterizado como judeu, né? Ele é chamado de judeu no livro. Não sei se a versão em português é traduzida com essa palavra, mas no livro original é. E
características típicas, tipo nariz grande, essas coisas. Só que ele é um cara muito idoso. E ele tem essa lojinha de cacarecos, que na verdade são itens roubados. E aí o Oliver começa a conhecer um bando de molecote que trabalha pra ele pra roubar essas coisas e dar pra ele vender nessa lojinha de cacareco. O Jack Dawkins, que é o Artful Dodger, ele é um desses molecotes. Mas assim, o Oliver não tem muita escolha, sabe? Ele fica ali, ele meio que no início não entende tanto, mas depois ele começa a perceber que o que os meninos fazem é algo errado. Até que em um certo momento, o Oliver, o Artful Dodger e um outro moleque, esqueci o nome dele, mas, enfim, não é tão importante, eles vão passear por Londres, até que eles encontram um cara dando sopa numa barraca de livros. E o cara tá ali lendo e tal, e ele tem uma bolsinha ali atrás. E o Jack Dawkins e o outro moleque vão lá, tentam tirar, só que o cara sente, aí o cara vira. Só que os moleques são muito espertos. Eles já estão desaparecidos de lá. Só que o Oliver é um bocói, ele fica ali, ele fica... E aí o cara fica... Ladrão! E aí o Oliver sai correndo e ele fica desesperado. E aí todo mundo começa a correr atrás do Oliver também. E aí pegam o Oliver se estabaca e é levado pra cadeia para ser julgado quanto a este ato. E então o cara que foi roubado era o Mr. Brown. Ele participa do tribunal e tal, e no final das contas ele se sente muito culpado porque ele percebe que ele cometeu um engano. E ele não viu quem roubou ele. E o Oliver fala que não foi ele. E tanto que quando encontraram ele, não tava com nada do Mr. Brown. E aí ele acaba sendo inocentado. Só que quando ele é inocentado, tudo isso foi emocionalmente muito terrível pro Oliver. E o Oliver começa a passar mal. E o Mr. Brown vai lá e acolhe ele e leva para sua linda casinha. Fagin, ao descobrir que o Oliver foi preso, ele fica com muito medo. Ele fica com um cagaço enorme e aí ele vai fazer contato com um cara que ele faz parceria de negócios criminosos, que é o Bill Sikes, e a Nancy, que é parceira dele, de certa forma. E aí ele fala pra eles: eu preciso que vocês tentem resgatar o Oliver desse lugar, porque se ele abrir a boca, ferrou pra todo mundo aqui. E aí eles vão lá. Só que nessa hora o Oliver já tinha saído da cadeira, já tinha sido inocentado. Então a Nancy não encontra o Oliver ali. E aí eles estão tensos, né? Todos muito tensos. Corta para o Oliver sendo acolhido na casa do Mr. Brown. Ele passa alguns dias, algumas semanas, não lembro direito, ali. E aí a moça, a empregada que cuida dele e tal, ela gosta muito do Oliver. E aí o Mr. Brown, ele tá convencido de que ele vai adotar esse moleque. E uma coisa que eu gostaria de sempre acentuar aqui é justamente essa questão da aparência do Oliver. Todos eles que duvidam do caráter do Oliver, tipo, porque a primeira impressão dele é um ladrãozinho de meia tigela. E aí, quando eles começam a observar mais o Oliver, eles começam a achar que ele, na verdade, não é isso, não. Mas tudo isso é por conta da aparência dele, pela idade, pela carinha dele, sabe, padrãozinha. E aí, eles ficam tipo, será que ele é tão mal assim? Eles falam, tô pensando em adotar um Oliver e tal, e aí eles vão fazer um teste, porque o amigo desse Mr. Brown não confia completamente nesse moleque. E aí ele fala assim, vamos fazer um teste. Vamos falar pro Oliver vender esses livros, leva seu dinheiro também para comprar outros livros, e se ele voltar em menos, sei lá quantas horas, 3 horas. Se ele voltar, então é porque ele realmente é confiável. Eles tentam fazer esse teste. Aí vai o Oliver bonitinho, com os livrinhos que o Mr. Brown deu pra ele, e o dinheirinho. O Serelé Pimpão andando pelas ruas de Londres. Calhou de encontrar a Nancy. Quando eu digo pra gente nivelar nossas expectativas, é isso que eu tô querendo dizer. Ele tava com uma esperança de ter uma vida melhor e se ferra, entenda?
Entenda. Nesse começa a inventar que eles são primos ou irmãos. Acho que são irmãos. E aí ela começa a falar: você abandonou a nossa mãe, não sei o que, nananã. A gente estava muito preocupado com você, você desapareceu. E aí ela faz uma comoção externa. E todo mundo meio que força o Oliver a ir com ela. Porque todo mundo entende que o Oliver é tipo um familiar que tá causando muito sofrimento à família porque ele vazou, ele foi embora. E aí ele é obrigado a ir pra lá. E nisso ele é mantido um período em cativeiro na casa do Fagin, sabe? E ai, é terrível, terrível, terrível. Mas enfim, eu acho melhor dar uma parada por aqui, tá? Eu já falei bastante. Eu li além disso também, mas vamos parar por aqui, porque senão só vão ter, sei lá, 3 partes do livro, então melhor não. Se inscrevam no canal, me sigam no Instagram, tá? Lá eu posto umas atualizações de leitura que eu faço, todas as minhas resenhas escritas estão lá também. Faço algumas listinhas nos posts, aí lá também vocês conhecem um pouquinho de mim. Não sou muito assídua lá, mas de vez em quando eu posto coisas, então seria legal se vocês forem lá. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, mostrem isso, comentem ou curtam o vídeo, tá? Eu vou entender que vocês estão curtindo isso. Fechou? Senão eu mudo meu conteúdo, sei lá. Assim, eu vou ter que terminar esse livro, né? Mas fazer o quê? Aí eu dou uma postergada mais na minha leitura, sei lá. Enfim, é isso, gente, tá? Beijo, tchau!